Oi, amoras, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar fazendo mais essa videoaula desse potinho de geleia aqui, ó, de laranja dessa vez. Então, a gente tem aqui uma rosa, um pote de geleia. Eu optei por fazer usando essa cor de barrado, gente, porque eu já tinha aqui, esses paninhos foram feitos pela Suelene, tá? Esse crochêzinho. Então, você aí que quiser encomendar, o contato vai estar na descrição do vídeo, tá? Lembrando, gente, que esse risco aqui é da minha apostila de número 3. Se você quiser adquirir, são 7 potes de geleia, tá? Sempre com uma rosa, um pote de geleia e uma fruta diferente. Então, se você quiser adquirir, entre em contato comigo através do WhatsApp que vai estar passando aqui na tela. Custa R$20 e vem em PDF, em tamanho real, os riscos para você já estar imprimindo, tá bom? Então, vamos pintar? Então, gente, pra gente começar aqui nesse risco de número 7, que é pote de geleia de laranja, a gente vai começar fazendo o fundo, como eu sempre explico pra vocês. Então, o fundo é tudo que está aqui por trás e a parte de baixo a gente chama de chão, tá? Isso depende de cada pessoa, eu chamo assim, tá bom? Então, pra começar, a gente pode estar usando a ajuda do clareador. Como eu estou sem o clareador, gente, eu vou fazer um fundo mais suave aqui, tá? Até eu comprar o clareador, tá? Eu tenho um pouquinho aqui, mas ele é bem pouquinho. Pra você que às vezes também não tem acesso ao clareador, pode estar fazendo como eu vou fazer aqui, ó. Eu tô com o pincel da Castelo, tá? Esse aqui é o número 10. A referência dele é C522. E eu vou vir, ó, com um pouquinho da cor cinza claro, tá? Se você não tiver o cinza claro, pode usar um cinza normal. Ou você pode pegar o seu cinza que você tiver e clarear ele com um pouquinho de branco no pratinho separado, tá? Vou vir aqui, ó, entre o pote e essa folha, eu vou colocar um pouquinho, venho abaixo aqui, ó, desta folha, ó, sempre pegando tinta no canto do pincel, tá? Ó, e aí eu venho descarregando a tinta bem no cantinho aqui eu coloco e eu vou puxando com o movimento circular para ir afastando assim, tá? Eu não sei se vai dar para vocês visualizarem, já que a cor que eu tô usando é bem clarinha, ó. Venho aqui, ó, entre essas duas folhas, adiciono um pouco, não precisa subir muito com esse fundo. Venho aqui, gente, ó, do outro lado, ó, abaixo do botão da rosa que tá aqui, ó. Adiciono e faço o mesmo processo, sempre com movimento circular, e você vai puxando essa tinta, ó, pra ela ir, ó, se esvaindo e sumindo aos pouquinhos. Vem aqui no cantinho, ó, no cantinho, entre as duas folhas. A forma de pegar a tinta é sempre no canto do pincel, tá? Assim facilita para você aplicar naquele cantinho que você quer. Ó, puxo, movimento circular para ir esfumando e ficando suave, certo? Agora, a gente vai vir para a parte do chão. Se você quiser escurecer um pouquinho mais, vamos supor que você queira dar um pouco mais de profundidade para esse fundo. O que que você faz? Você escolhe um tom da mesma família, tá? Um tom de cinza mais escuro do que o que você colocou aqui. Então, o mais escuro aqui seria o chumbo ou o cinza normal, tá? Ó, o que que eu faço? Eu pego tinta no canto do pincel, pouco, tá? Porque esse tom, ele é mais forte, ó. Como eu peguei muito, eu já vou distribuir ele aqui também, ó. Adiciono próximo ao desenho e eu venho fazendo o mesmo processo de esfumar com movimento circular. Lembrando que essa aqui é a segunda sombra, então precisa pegar menos tinta, até porque esse tom, ele é mais escuro. Ó, pego menos tinta, deposito e vou puxando, subindo com essa tinta. Essa tinta, gente, ela tem que acabar primeiro do que a outra, tá bom? Ó. Ele vai dar profundidade, mas essa profundidade, ela não pode cobrir a primeira cor que a gente colocou, tá? Por isso, a gente pega menos e sempre no canto do pincel. Isso vale para todas as minhas aulas, tá? Para quem me acompanha e quer fazer como eu faço. Agora, se você tiver uma forma de fazer, pode ficar à vontade e trabalhar como você já aprendeu, tá bom?
São apenas sugestões que a gente vai passando aqui. Eu, particularmente, gosto de fazer assim. Na parte de baixo, eu vou trabalhar com esse mesmo tom, tá? Vou iniciar com cinza. Ó, vou iniciar com cinza claro. Se você quiser mudar a cor aqui, gente, pode mudar. No meu caso, como eu já falei, eu tô sem o clareador, tá? E eu gosto de fazer o fundo com clareador. Principalmente porque eu tô trabalhando aqui com uma sacaria, tá? Esse paninho aqui, gente, ele é aquele... Ele é estilotex, mas ele é aquele de segunda linha, que já vem banhadinho. Então, a trama dele é um pouco mais seca, tá? Tem que tomar um pouco mais de cuidado para você não manchar, ó. Quando você coloca aqui a parte do chão, a pincelada ela é um pouco diferente. Em vez de ser circular, você vai fazer, ó, na horizontal, tá? No horizonte, ó. Que aí realmente vai dar essa impressão de que tá apoiado no chão, tá? Ou em cima de uma mesa, tá? Se você quiser tá fazendo uma mesa, pode ficar à vontade, pode fazer. Ó. Esfumo bem, sempre na horizontal. E aí, pra dar profundidade, eu vou vir novamente com cinza, tá? Esse cinza que é o cinza chumbo, mas poderia ser o cinza normal ou o cinza lunar, que são cores da mesma família. Ó, venho trabalhando, pouca tinta, por se tratar de um tom muito escuro. Vou adicionando, ó, aqui abaixo do pote, ó, tá? Posso colocar um pouquinho mais, porque o pote, ele projetaria uma sombra, né? Na parte de baixo, ficaria uma sombra um pouco mais intensa. Então, você pode colocar um pouquinho, sem estender ela muito. Ó, aqui abaixo dessa pétala aqui também, ó. Tá? Puxo aqui, ó. Aqui, ó, eu faço uma marcação um pouco mais forte. Por quê? Pra dividir o chão do fundo aqui, tá? Ó, vou trabalhando bem essa tinta pra não ficar... marcado, ó. Abaixo da laranja também eu vou dar uma intensificada. Então, se vocês perceberem, eu vou vendo a quantidade de tinta aos poucos. Eu preferi adicionando, e aí, conforme a necessidade, eu vou acrescentando, tá? É só mais, gente, é observação, tá? É quase como se você pegasse uma laranja e colocasse na mesa pra você ver onde a sombra ia ficar mais intensa. A pintura em tecido é isso, tá? Então, se você tiver um objeto, puder colocar ele, fazer um cenário para você olhar, é melhor ainda, tá bom? Então, a gente vai começar pintando as folhas agora. Se você quiser fazer esse fundo de outra cor, pode ficar à vontade também, tá? Então, para as folhas, eu separei essas duas tonalidades aqui, tá? O verde abacate, o verde pinheiro, tá? E eu vou fazer o corte com o verde erva doce. Ó, eu vou continuar com esse mesmo pincel de número 10. Eu começo com o verde pinheiro. Ó, eu venho no meio da minha folha, divido ela com uma linha, tá? Vou sombrear para onde eu quero a minha sombra. Então, a minha sombra eu quero pra cá, ó, pra baixo. Então, eu puxo essa tinta, ó, até a borda da folha, ó, com uma pincelada de vírgula, ó.
tá? Desta forma. Pego mais tinta, ó, vem na outra ponta, na parte de cima da folha, na lateral de cima, ó. Ó, aqui eu vou arrastar, por quê? Porque a rosa, ela tá por cima da folha, então vai projetar sombra na folha. Ó, fica dessa forma. E aí, eu vou vir com um verde mais claro. Verde abacate, pode ser o verde folha, ou verde musgo claro. Se você não tiver o abacate. Preencho o restante aqui no centro. Vem, ó, com o verde abacate na ponta da folha agora, ó. Fazendo o preenchimento. Essa é a minha base pra pintura, ó. Certo? Agora, eu tenho a opção de escurecer mais essa parte aqui que tem sombra, tá? E de iluminar. Então, o que que eu faço? Eu limpo o meu pincel. Como eu não quero uma folha muito escuro, eu não vou escurecer mais. Mas eu vou iluminar. Então, eu venho, ó, limpei o meu pincel, peguei tinta. Com o pincel bem em pé, eu faço essa linha central novamente. Vou arrastar, ó, a cor erva doce, ó, pro lado mais claro da minha folha, ó. Ó. Puxo pra iluminar, pego mais tinta e eu vou vir aqui, ó, nessa lateral onde eu coloquei a cor verde abacate, que é o tom mais claro, ó, com movimento de vírgula, ó, uma varridinha em forma de vírgula, ó, eu puxo para o centro da folha. Lembrando que você levanta o pincel quando você vai aproximando dessa parte mais escura, tá bom? E depois que essa tinta já tiver secado, a gente vai retocar. Vamos retocar a iluminação com a cor erva doce, usando esse mesmo pincel. E vamos dar acabamento na folha, fazendo a lervurazinha, quem quiser, tá? Então, vou mostrar pra vocês depois, após secar aqui. Então, dessa mesma forma, eu quero que você repita em todas as outras folhas do desenho, tá? Eu vou fazer o meu aqui, vou pintar esta e as duas da laranja aqui. Essas duas que tá aqui mais em cima do pote vai ficar pra depois, porque ela está por cima do pote. Então, primeiro a gente vai pintar o pote e depois volta novamente pintando essas duas folhas, tá certo? Então, pausa o seu vídeo aí e faça o seu, que eu vou fazer o meu aqui pra gente dar continuidade nessa videoaula, tá? Pra fazer o botão, gente, esse aqui é um botão verde, tá? Então, não tem muito, ó. Você vai pegar o verde pinheiro, vem aqui, ó, abaixo dessa linha, coloca, dá uma esfumada pra lateral, ó. Puxa pra lateral, tá? Vem aqui na parte de cima, ó. Coloca um pouco do verde pinheiro, tá? Que a gente tá usando, com tinta de um lado só, ó. Tô usando o pincel 8 pra fazer esse botão, tá? Eu puxo assim, ó, bem fininho que você conseguir, tá? Nessa parte de baixo aqui, ó, você gira o pincel, ó, e faz essa meia lua, tá? Depois disso, você vem com um tom de verde abacate, ó. Coloca aqui, fazendo o preenchimento da lateral do botão, ó. Tá? Venho aqui também, ó. Nessa parte central, onde, quando você coloca esse tom claro aqui na parte central, você ressalta essa parte aqui como se ela tivesse levantada para dar volume, ó. Tá? E aí, ó, tinta de um lado só, eu vou puxar o cabinho, ó. Aqui, limpo o meu pincel e eu vou vir com um tom mais claro para iluminar, que é aqui o verde erva doce, ó. Tá? Com a sujeirinha do pincel, eu passo na lateral. Você vai colocar a cor erva doce onde você adicionou o verde abacate, tá? E o botão tá pronto. Agora, a gente vai preencher o pote. Primeiro, eu gosto de preencher esse quadrado aqui, gente, que é a etiqueta, onde a gente vai estar colocando, escrevendo geleia de laranja. Mas, se você não quiser colocar essa etiqueta, tá tudo bem, pode deixar sem, tá bom?
Pra etiqueta, eu vou estar usando o pincel número 14, tá? Da linha 422, C522. Por que que às vezes eu uso esse pincel maior aqui na hora de preencher? Principalmente se meu espaço for maior, pra mim ganhar tempo, tá, gente? Que com pincel maior eu preencho maior. Então, quando você tem espaços maiores, é bom você ter um pincel maior que vai agilizar o seu trabalho, tá? Sua tinta tem que estar mais molinha. Aqui você pode estar colocando da cor que você quiser. Ó, eu vou preencher de branco. Tá? Preenche bem pra a trama do tecido ficar bem preenchida. Como a linha de crochê aqui, gente, que eu tô usando, ela é num tom de amora desse paninho, depois eu vou mostrar o barrado pra vocês, tá? Esse crochêzinho aqui foi feito pela Suelene, tá? Eu vou deixar o contato lá na descrição do vídeo, se você quiser encomendar os panos já com crochê e com essa tampinha que a gente vai colocar aqui no pote, tá? Ó, então, com a cor amora, tinta de um lado só do pincel, eu vou fazer um sombreadinho aqui nessa etiqueta, tá? Como eu coloquei o branco vai fazer com que essa etiqueta não fica com um tom muito forte, tá? Certo? Agora, a gente vai preencher o pote de geleia. Pro pote de geleia, você pode estar usando o pincel de número 14 ou 16, um pincel grande, ou até mesmo o pituar, se você tiver, tá? Então, ó, pro pote de geleia, eu vou estar usando uma misturinha, tá? Que eu faço com álcool e amaciante, tá? É um diluente caseiro que eu gosto de utilizar. Mas se você não quiser usar, gente, não usa, tá? Pode usar clareador, pode usar diluente, pode vir só com a tinta direto. Depois eu vou estar fazendo a receitinha aqui, ó, e colocando aqui pra vocês, pra quem quiser fazer, tá? Não é obrigatório, tá bom? Tá usando isso aqui que eu tô usando, tá? Quando tem espaços maiores assim, eu gosto de utilizar. Eu vou mostrar pra vocês como eu uso. Então, essa misturinha aqui, ó, são 3 ou 4 partes de amaciante para uma de álcool 70, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho amarelo ouro, tá? Eu vou iniciar com o amarelo ouro. Eu faço da seguinte forma, eu molho o meu pincel nessa misturinha e venho na minha tinta. Ó. E aqui, ó, eu vou fazer todo o preenchimento, ó. Atenção às bordas. A gente vai estar adicionando mais algumas cores aqui pra dar um pouco mais de volume, não ficar uma pintura chapada. Tá? Ó, eu vou preencher todo o pote, eu quero que você preencha também, dá pausa no vídeo aí. Tudo com amarelo ouro. Ó, pote todo preenchido no amarelo, tá? Eu vou vir aqui, gente, ó, com o Siena Natural Fumê. Vou observar os objetos que está por cima do pote, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem essa rosa, né? Que algumas pétalas tá pegando por cima. Então, eu vou vir abaixo de cada pétala, colocando um pouco do siena, tá? Não precisa nem lavar o pincel, não, ó. Venho aqui, ó, abaixo da linha da folha, vou fazer a mesma coisa, ó. Coloco o siena, gente, eu trabalho, tá? Se precisar, você pega um pouquinho do amarelo ouro pra ajudar a esfumar bem aqui, tá? Venho aqui, ó, na lateral do pote com o siena também. Coloco e eu esfumo para dentro, ó. Movimento circular para integrar um tom bem no outro aí. Gente, eu sempre me enrolo na hora de falar integrar. Eu preciso falar mais pausadamente para não me enrolar. Algumas vezes, tá, gente, eu engasgo em algumas palavras e acabo falando errado,
é porque eu tenho o pensamento muito acelerado, tá? Então, o que acontece? Eu penso muito rápido e às vezes não consigo falar na mesma velocidade. Isso é uma característica de pessoas muito ansiosas, muito acelerada, tá? Ó, esfumo bem aqui. Venho aqui, aqui também, ó. Tá? Bem com calma pra não sair da bordinha ali, ó. E vou trabalhando. Ó. Bom, se você pintou comigo aqui ou ainda pretende pintar, fala pra mim qual pote de geleia você mais gostou de me ver pintar aqui. Que você achou mais bonito. Ó, tá? Venho na lateral da etiqueta também, eu vou colocar um pouquinho. Ó. Trabalho, tá? Se você quiser intensificar, você pode jogar um pouquinho do caramelo. Ó, pode jogar um pouquinho do caramelo em alguns pontos. Ó. Vou colocar um pouco do caramelo aqui também. Ó, principalmente aqui na parte de baixo, ó. Tá? Aí, esse espacinho aqui que ficou sem preencher, ó, eu vou aproveitar e eu vou preencher ele com caramelo, tá? Preenche, pode ficar assim, um pouquinho manchado, porque a geleia, às vezes, fica uns pedacinhos, né? Mesmo ela sendo mais triturada, ela ainda dá uns nuances um pouco diferente aí, tá? Ó, toda a sujeirinha do pincel, eu descarrego tudo pra não desperdiçar tinta. Agora, gente, a gente já pode estar pintando as duas folhas que estão aqui por cima do pote, tá? Amorinhas, enquanto eu ilumino essas duas folhas aqui, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês aqui. A laranja, a folha dela, ela não tem essas levuras tão evidentes, ela é uma folha mais lisa, tá? E até um pouco menor. Eu, em momento nenhum, tentei imitar uma laranja, um realismo, tá? Então, é uma pintura decorativa. Se você quiser fazer uma folha realmente parecida com a da laranja, você pode pesquisar aí na internet como fazer, ou até mesmo olhar numa folha da própria laranja, tá? Por que que às vezes eu não faço as coisas tão realistas? Porque, na minha opinião, se eu fizer uma folha da laranja mais realista, eu tenho que fazer a laranja, eu tenho que fazer o pote, eu tenho que fazer a rosa. Então, para fazer o realismo, requer muito estudo, tá? E muito tempo, porque leva bastante tempo para pintar o realismo. Porque se você se determinar, vou fazer realismo, tem que ser realismo completo. Se não dá para você fazer só a laranja realista e não pintar rosa realista, por exemplo, tá bom? Então, aí fica a gosto. Ah, já que eu quero fazer uma pintura mais realista, pode fazer, amada, tá? Mas o meu objetivo aqui não é esse. Ó, agora eu vou iluminar aqui.
tá? Iluminei as duas folhas, depois secar eu posso voltar e retocar, tá? Posso até colocar, de repente, mais uma sombra se eu quiser. Se você quiser uma folha um pouquinho mais escuro, você pode intensificar essas partes onde você colocou o verde pinheiro com o verde panta, tá? Pouquinha tinta, com um pincelzinho menor, e vai ficar lindo o seu trabalho. Agora, a gente tem que pintar a rosa e a laranja. A gente vai começar pela laranja, já que a gente já está com as cores aqui que a gente vai utilizar, tá? Então, vamos lá. Vou lavar o meu pincel aqui. Vamos começar fazendo a parte aqui, ó, tá? Da casca da laranja. Então, vou passar um pouquinho desse meu diluente aqui, tá? Vou pegar um pouco, ó, do amarelo ouro, um pouquinho do branco aqui, ó. O branco, eu vou colocar só um pouquinho nessa região aqui, ó, tá? Eu quero um pouquinho de luz. Gente, desculpa aí, os barulhos são os aviões. Aqui é rota pro aeroporto, então faz bastante barulho. Ó, aqui, ó, eu vou vir fazendo o preenchimento com o amarelo ouro. Lembrando que laranja tem várias formas de fazer e várias tonalidades, tá? Aqui, como a gente tá simulando um pote de geleia, a laranja tem que estar bem madurinha, né? Ó, puxo aqui pra cima do branco, eu posso cobrir o branco. Vou pegar a tinta de um lado só do pincel, eu vou pegar um pouco do siena. Eu vou pegar o siena e eu vou vincar na bordinha, ó, com tinta de um lado só, coloco, e eu vou, aqui, ó, nesse lado, eu vou esfumar um pouco mais. Ó. Pega um pouquinho, venho aqui, ó, acima dessa folha também, ó, coloco um pouquinho. Vou lavar o pincel, lavar, tá, gente? Pegar um pouquinho do branco, misturar com amarelo ouro e branco, e eu vou vir aqui, ó, porque aqui, ó, eu quero uma iluminação, tá? Se tá por cima do pote, eu quero deixar mais destacado essa região, ó. Ó, venho aqui nessa parte central, ó, coloco o branco com amarelo ouro misturado, lavo o pincel, eu vou pegar um pouquinho do caramelo, uma isca do caramelo, e onde eu coloquei o siena, eu vou colocar aqui, ó, nessa lateralzinha, ó. Tá? É bem pouquinho, gente, coisa bem pouquinho, tá? Vou trocar de pincel, vou pegar um pincel de número 6, o meu tá bem gasto, então ele tá bem pequeno. E eu vou preencher esse aqui, ó. Preencher tudo com amarelo ouro. Os gominhos. Ó.
certo? Para dar um pouco de profundidade, eu vou usar o caramelo. Vou pegar a tinta no canto do pincel, tá, gente? Pra agilizar aqui, ó. E eu vou sombrear esses gominhos com o caramelo. Vou sombrear com o caramelo. Desculpa, pessoal, tive que tomar meu remédio. Ó, aqui, ó. Vou sombreando, tá? Sempre pegando o caramelo com o canto do pincel, ó. Usa um pincelzinho menor, que vai facilitar. Gente, fala como tá o calor aí na cidade de vocês, porque aqui tá insuportável. Eu tô gravando pra vocês de manhã, mas aqui na parte da tarde, gente, eu não consigo pintar nada, porque tá tão quente que até pra ficar sentada na cadeira tá difícil. Espero que Deus envie chuva pra dar uma refrescada. Tá muito quente mesmo. Ó, a gente dá uma sombreadinha, tá bom? Nos gominhos. Olha, a tinta já secou, tá difícil até de eu sombrear. Aí, eu vou pegar deixa eu pegar o caramelo. Ó, um pouquinho do caramelo, bem pouquinho, tá, gente? Eu vou fazer assim, ó, uns... com caramelo, ó. Bem pouquinho, gente. Não fica demais. Em todos os gominhos. Tá? Lavo o pincel, vou pegar o branco e eu vou fazer a mesma coisa. Branco mais molinho, tá? Ó, aí entre esses caramelozinho, esses cor caramelo que a gente fez, a gente vem com o branco, ó. Entre eles, tá? Não pega muita tinta, não. Ali eu botei muita tinta. Ó. E aqui eu venho colocando. Depois eu vou voltar e reforçar. Por isso, faça com pouca tinta. Depois a gente vai voltar e reforçar. Tá? Pra ficar sutil. Tá? Vou lavar o meu pincel. E com o branco, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou preencher aqui, ó. Aqui eu tô usando o pincel 6. Ó, vem fazendo. Essa parte central aqui também, ó, a gente vai preencher. Se não der conta de fazer com 6, pega um pincelzinho menor, tá? Por isso que eu sempre indico vocês terem um pincelzinho menor, não só pra pintar as bonecas, gente, mas pra pintar certos detalhes. Tem hora que o acabamento da gente não fica bom, porque a gente fica com preguiça de trocar o pincel. Ó. Aí, ó, tinta de um lado só, ou com um pincelzinho filete, você vem, ó, entre os gominhos, ó, colocando o branco, ó. Tá?
Amoras, com um pouquinho do amarelo, tem que ser bem pouquinho, tá, gente? Você vai dar uma sujadinha aqui, ó. Tá? Nessa parte branca que a gente fez, dá uma sujadinha. E aqui também, ó. Tá, ó. Botei até um pouquinho de caramelo ali, ó. Aí, em volta do caramelo, você coloca um pouquinho do amarelo. Bem pouquinho mesmo, tá? Pode voltar com uma isca de tinta, gente. Dá uma retocadinha aqui, ó, nesses. Pouquinha tinta, tem que ficar sutil, tá? Só manchadinho mesmo. Retocando essa bordinha aqui. E é isso, gente, a laranja, tá? Agora a gente vai pra rosa. Amoras, lembrando que as cores que eu vou usar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? É só você tirar um print ou então você anotar atrás do desenho, que assim vai facilitar. Toda vez que você for pintar, você já separa as cores pra facilitar, tá bom? Ó, vou começar aqui, eu vou fazer em tons de roxo, tá? Por quê? Porque o meu barrado é dessa cor, você pode fazer da cor que você quiser, tá? Então, vamos lá. Eu peguei aqui um pouquinho de berinjela, o pincel 6, tá? Eu vou começar aqui pelo miolo, ó. Então, eu vou colocar o berinjela. Por que que eu vou colocar o berinjela? Porque é um tonzinho bem escurinho. Ó, coloco o berinjela, puxo pra cima, bastante tinta. E aí, eu venho com a cor amora. Se você não tiver amora, a gente pode usar violeta, tá? Pode ser que algumas pessoas não tenham o amora. Então, pode estar usando o violeta, ó. Puxo pra cima. E eu vou acabar de fazer o preenchimento aqui, ó. Com a cor lilás. Ó, vou pegar lá de cima. Gente, essa rosa é o mesmo jeito de fazer em todas. Então, umas eu fiz com corte mais rápido e outras eu fiz pétala por pétala, tá? A forma de seguir, gente, é a mesma coisa. Se você pintar todos os desenhos dessa apostila, no final você já não vai precisar nem ver o vídeo mais, tá? Desculpa, gente. Só um minuto. Ó, essa aqui é a parte de dentro do copo, tá? Então, o que que eu faço? Ó, eu venho aqui no amora, e eu vou vir aqui, ó, nesse cantinho pra cima aqui, ó. Coloco a amora, desço aqui a lateral, ó. Com a amora, observa que eu esfumo, tá? Venho do outro lado, ó, e eu faço a mesma coisa, ó. Coloco a amora lá naquele canto e eu desço aqui na borda com esse tom. Desço aqui, ó, tá? E aqui, ó, eu já vou marcar aqui assim, ó, porque a sombra aqui vai ter sombra, ó. Tá? Eu tô com o pincel. E aí, eu venho com, ó, o lilás na borda da pétala aqui, ó. E eu vou preencher aqui, ó. Como eu tava com muita tinta, eu já coloquei ali, ó. Aí, eu vou dar aquela esfumada aqui. Ó. Termino de preencher a pétala até aqui embaixo, ó. Ó, dou uma esfumadinha. Tenta não cobrir a cor amora toda que a gente pôs. Com o cantinho do pincel, ó, eu vou fazer essas 3 ondinhas aqui, ó. Ela vai ficar com a cor mais clara, tá? Essas ondinhas, ó. Aqui, ó, já vou reforçar, ó, pra ficar bem evidente. Essas são as pétalas laterais do copo, tá? E aqui a gente vai fazendo, ó, amora novamente. Ó, essa pétala aqui tá dobrada, então vai ter sombra abaixo dela, ó. Amora, a pétala ela vai descer aqui, ó.
Vou colocando a amora. Ó, desço na lateral, ó. Desço. Aqui também, ó. Tá? E aí, a gente vai fazer o preenchimento aqui, ó. Limpa o pincel pra tirar o excesso de tinta amora. Pego o lilás. Gente, desculpa se vocês estiverem ouvindo barulho aí. São os vizinhos, tá? Fazendo a limpeza da casa deles. Ó, aqui, ó. Ó, preencho, né? Vou esfumando, ó. Vou esfumando. Agora, a gente vai vir aqui, ó, pra baixo desse copo aqui. Então, o que eu sei? Que abaixo desse copo aqui precisa ser mais escuro. Então, eu pego um pouquinho desse meu berinjela, que é um tom muito escuro. Coloco aqui abaixo pra mim marcar bem essa sombra, ó. Esfumo. E aí, ó, eu venho com amora, ó. Ó, aqui tem uma linha na pétala, não tem? Se observar no desenho. Então, preencho, ó, com amora. Pego a amora no canto do pincel, ó, venho aqui, ó, abaixo da pétala, ó. Coloco, esfumo pra mim marcar essa sombra. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó, amora. Como essa pétala aqui, ela é maiorzinha, ó, ela tá descendo, ela tá mais aberta, eu coloco mais amora e eu vou descendo com ela, ó. Tá? Fiz isso, eu vou completar aqui, ó, com o lilás. Se você quiser preencher tudo com uma cor bem clarinha e vir sombreando com um tom mais escuro as partes de sombra, tudo bem também, tá? Isso depende muito da forma. Ó, lilás, pra completar aqui a borda da pétala. Tá? Aqui tem duas pétalas. Essa pétala aqui, ó, ela está por baixo. Então, eu venho aqui, ó, eu vou marcar a sombra. Marco a sombra aqui e aqui também, ó. Marco aqui também, ó. Tá? E só essa bordinha aqui, ó, que eu coloco o lilás, ó. Esfumo, né, pra unir os tons, ó. Venho, essas pétalas de baixo aqui, gente, elas recebem mais sombra. Então, eu venho cá, eu posso colocar um pouquinho do berinjela, ó. Berinjela, ó. Com um pouquinho de amora, tem que pôr amora também. Como elas recebem mais sombra por estar por baixo, você pode deixar elas mais escuras, ó. Completo com o lilás. Tá? Pegar um pouquinho desse berinjela aqui, ó. E eu vou ressaltar essa pétala de baixo aqui. Tá? Simples, né, gente? Aí, se vocês quiserem deixar um lado mais sombreado que o outro, é o ideal. Ó, eu vou pegar mais amora e eu vou sombrear essa pétala aqui, ó. Então, abaixo aqui dessa dobra, ó, vai ter uma sombra, tá? Eu coloco amora, vou esfumar essa tinta, ó, para baixo. Nossa, gente, o sol deu uma sumida aqui. Coloco um pouco do... Eu tô bem próximo da janela para ver se fica bem iluminado para vocês verem, tá? Coloco o lilás e deixo essa bordinha aqui. Então, eu venho com lilás bebê. Ó, com lilás bebê na parte de baixo, ó. Coloco. E vou unir esses tons todos aqui para não ficar marcado, tá?
Deixa eu só tirar o som desse celular aqui, amor. Tá? Fica pitando. Pronto, né, gente? A nossa base tá feita, ó. Qualquer coisa, volta e retoca onde você colocou o amora. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho a amora meio transparente. Ó. Às vezes é necessário você voltar e colocar ele novamente para ele dar aquela destacada. Certo? Agora a gente vai fazer os cortes, né? Se de todo você não conseguir, gente, tiver muitas dúvidas de como fazer o corte, já tá uma rosa excelente para quem é iniciante, tá bom? Ficou, ó, luz, sombra, luz. Sombra, luz, sombra. É assim que fica, tá? Você conseguindo pelo menos colocar nos locais certos, já tá de bom tamanho. Essa pétala central, essa pétala que tá dobradinha, ela vai ficar mais clara. Então, eu vou fazer ela com outro pincelzinho, que é o pincelzinho de acabamento, que eu já vou mostrar pra vocês. Gente, vamos fazer o corte, ó. Pra fazer o corte, eu uso o pincel da Condor 421, tá? Aí, você pode usar 8, 10, 12, depende do tamanho da rosa, tá? Então, eu faço o seguinte, ó, eu pego tinta de um lado só do pincel, ó, tá? Aqui eu tô usando o lilás bebê, ó. Venho com a tinta aqui, ó, e eu vou, ó, puxar, ó. Então, aqui eu venho com a largura do pincel e aqui, ó, eu viro o meu pincel pra essa ponta terminar mais fininha, tá? Pego mais tinta sempre de um lado só, tá, gente? Ou você pega a tinta de um lado só do pincel, ou você pega a tinta no canto do pincel, tá? É outra forma bem prática. Essa parte aqui de dentro, ó, a gente vai fazer umas vírgulas, tá? Pode fazer com um pincelzinho menor. Olha, tá bom? Pego tinta de um lado só, ó. E eu vou vir aqui, ó. Ó, com o movimento de vai e vem, pra ficar esse degradê. Pego tinta novamente. Eu gosto de dar uma leve picotadinha na folha, na pétala aqui, ó. Eu acho que fica charmosinho. Ó. Ponho a tinta lá em cima, ó. E puxo, ó. Descendo e dando aquela esfumadinha, tá? Ó, pego novamente, ó, e desço até aqui, virando o meu pincel, ó. Ó, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pôr aqui na ponta, ó, e vou subir com essa tinta. Pego aqui, ó, e desço, ó, nesse sentido, ó. E desço. Vou limpar o pincel pra tirar o excesso de tinta e aqui, ó, eu vou dar aquela esfumada, ó. Porque essa aqui é uma pétala que ela tá mais abertinha, tá? Ó, peguei tinta, ó, de um lado só, vem aqui na parte de cima, observe que eu movimento o meu pincel várias vezes, pego tinta novamente e eu desço com essa tinta, ó, de forma que fica bem fininho aqui, tá? Venho aqui também, ó, colocando. Essa pétala aqui, ela tá dobrada, então essa parte que tá dobrada aqui, ó, ela vai receber mais claridade, então ela vai ficar mais clara, tá? Terminando com a ponta fininha. Venho aqui, ó, e puxo pra lá, e aqui eu vou esfumar essa parte aqui, ó. Novamente, é uma pétala que tá mais aberta, tá? Pego tinta de um lado só, ó, já vou ressaltar aqui as pontas das pétalas, elas não se encontram, porém, elas podem passar uma pela outra, tá? Ó, dou aquela esfumadinha nessa parte de baixo, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó.
puxo pra lateral, na parte central, ó. Puxo na lateral e puxo também, ó. E dou uma leve esfumada. Sempre lembrando, gente, que essa pétala de baixo aqui, ela não recebe muita claridade. Pego a tinta, essa aqui é diferente, porque ela está aqui por baixo, ela está virada para baixo. Então, eu pego a tinta na borda aqui, ó. E eu puxo pra cima, ó. Mais na borda só, tá? Venho cá, ó, vou reforçar essa parte mais iluminada, que é a parte de baixo aqui do copo. Com o canto do pincel, eu pego tinta, pode ser um pincelzinho menor. E eu venho cá, ó, iluminando essa parte da boca, ó. Dou esfumada, puxando pra cima. Pego tinta de um lado só e a gente vai fazer essa pétala aqui, ó. Ó. Quando chegar mais aqui na borda, puxa pra cima, ó. Puxa pra cima, tá? Ó, termina com a ponta fininha. Tá? Bem simples, gente. É rosa pra iniciante mesmo, tá? Vou limpar o meu pincel e eu vou voltar aqui esfumando aqui, ó. Aí, é só retocar o que você achar necessário. Isso aqui é pra iniciante. Se você já estiver um pouco mais avançada, pode fazer do jeito que você sabe, tá bom? Agora, pra finalizar, a gente vai estar retocando as folhas. Eu vou mostrar pra vocês como retocar, tá? E vamos escrever aqui, ó, geleia de laranja. Eu vou escrever com pincel com stencil. Você pode escrever com pincel. Eu não tenho muita habilidade com pincel pra escrita, tá? Então, vocês podem estar fazendo aí, tá? Então, eu vou pegar aqui um pincelzinho de número 6, tá? Na verdade, de número 10, gente. Foi o pincel que eu usei pra fazer o corte das folhas, tá? Ó, vou pegar novamente, vou vir aqui, ó, na lateral, ó. É uma luz seca, ó. Pego pouca tinta de um lado só do pincel e dou uma iluminadinha. Vou fazer isso em todas as folhas. É só observar onde você colocou o erva doce e repetir. Certo? Depois que você iluminar, você pega o pincel 6, vem com erva doce, ó, tinta de um lado só, e você vem nessa parte mais escura da folha, ó, e aí você puxa a nervura, se quiser tá fazendo, tá, gente? Venho com tinta de um lado só, com a tinta pra fora, ó, e eu vou fazer uma dobra. Eu gosto bastante de fazer essa dobra. Só vocês fazer na parte que tá mais escura da folha, tá? Ó. E essa é a finalização que a gente vai estar fazendo aqui. Se quiser, pode voltar, retocar aqui, ó, a parte do botão, ilumina uma lateral um pouquinho mais que a outra, ó. Esfuma bem, porque a gente tá trabalhando com pincel seco, tá bom? E assim a gente vai dar os acabamentos. Eu vou finalizar aqui essa parte das folhas, vou pregar aqui a tampinha e escrever aqui, já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Se quiser, gente, estar adicionando mais folhinhas fantasmas, pode ficar à vontade, tá? Amoras, como eu falei pra vocês que eu ia estar finalizando, então aqui, ó, na etiquetinha eu fiz uma laranjinha, escrevi com stencil, tá? Usando berinjela, retoquei a rosa pra iluminar melhor. Aqui, ó, eu vou ter que retocar novamente aquelas manchinhas mais clarinhas brancas, tá bom? Porque já secou e já foi sugado a tinta aí, tá? Se vocês repararem, eu fiz um leve contorno com verde pântano em algumas folhas, tá? E também sombreei um pouquinho mais aqui, ó, com uma isquinha de sépia. Preguei essa partezinha de crochê aqui, que é o que dá o charme todo especial. Olha pra você ver, ainda tem que cortar essa linha aqui.
O acabamento fica assim, ó. Vou cortar também esse pedacinho de fita que a gente costurou pra dentro, tá? Então, fica assim. Lembrando novamente que esse crochê aqui foi feito pela Suelene, foi ela que me enviou esses paninhos, tá? Muito obrigada aí, Suelene, pelo carinho de ter feito pra mim os paninhos com o biquinho e ter feito essa partezinha de crochê também. Então, se você quiser adquirir esses riscos, entre em contato através do WhatsApp, tá? Essa apostila aqui, gente, são 7 riscos, R$20, pra você tá adquirindo, e tem uma playlist, tá? Aí no canal, com todos esses passo a passo junto. Pessoal, estamos finalizando, esse foi o último risco da minha apostila. Já tô vendendo a apostila de número 4 e logo a gente já vai estar trabalhando ela também. Então, vai ter bastante novidade aqui no canal, apostila de bonequinha, nova apostila de número 4, tá? Tá bem variada, bem interessante também. E eu convido a vocês a deixar aquele like aí, você que já deixou, muito obrigado mesmo por carinho de vocês. Fiquem todas com Deus e até a próxima videoaula.